A paz, boa noite. Que Deus seja louvado por essa oportunidade. Que Deus seja louvado e já está sendo louvado por esse grupo de louvor, por essa equipe de louvor que foi até a nossa igreja e fez o louvor ao vivo, diretamente lá do Parque Novo Santo Amaro. E eu estou aqui da minha casa fazendo essa live da Zona Leste, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito. Tanto é que os louvores que eles escolheram casaram bem em cima da palavra sem saberem a mensagem, porque estamos no mesmo espírito, não é de se espantar. Então eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do grupo de louvor, pela equipe toda que está lá, que mais uma vez preparou o caminho, né, para que a gente pudesse estar adorando e louvando ao Senhor e entrarmos com cânticos e louvores ao nosso Deus na presença dele. Falando nisso, nós vamos estar orando agora, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos habilite, né? Para a presença do Senhor, ela é santa. Não devemos entrar na casa do Senhor de qualquer forma. Devemos guardar o nosso pé, ou seja, devemos guardar o nosso coração, aquietar a nossa alma, para que Deus fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, por todos os membros que o Senhor deu, Senhor, neste corpo de Cristo, lá no Parque Nova Santo Amaro, e do louvor, o diaconato, o grupo de mulheres e homens, de jovens e crianças, missão, Senhor, e o grupo de intercessão, e todos os grupos que se levantam, Senhor, para organizar, para fazer um culto, Senhor, melhor a cada dia. Esperamos que o Senhor tenha aceitado não só o louvor, mas a nossa oração, e que o teu Espírito venha nos instruir, porque somos ovelhas e dependemos da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa e ela não volta vazia. E nós abrimos o nosso coração na dependência, na sede, na carência de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Uma palavra tua vale muito mais, Senhor, do que 1000 outras. Uma palavra tua, Senhor, ela levanta, ela vai em direção à nossa necessidade, à nossa fraqueza, à nossa baixa estima, nossa falta de fé, Senhor, a nossa, às vezes, tristeza profunda. Eu creio que o Senhor, agora nesta hora, nós estamos repreendendo todo o espírito de depressão, todo o espírito que vem trazer tristeza, angústia, melancolia, que venha trazer uma baixa autoestima no coração da pessoa, um desânimo que venha abater a alma. Nós agora profetizamos através desta palavra, Senhor, que ela vai fortalecer, que ela vai levantar o caído, que ela vai justificar, Senhor, aquele que se sente caído e culpado, porque a culpa vem de dentro quando o teu espírito, ou o nosso senso de crítico, ele fala que nós estamos errados. Mas quando vem de fora, Senhor, são pessoas que pegam pedra, pecadores como os outros. Então todo o poder está caindo. E se é espiritual, Senhor, o Senhor veio para nos abençoar e nos salvar. O Senhor julgará depois, no fim dos tempos, diante do trono todas as obras. Mas agora é o tempo da graça. Por isso, todo espírito de abatimento, todo espírito de acusação, todo espírito que vem trazer tristeza, que vem cobrar, além daquilo que a palavra pede, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos o teu coração agora um vaso que vai receber o azeite do Senhor, uma terra que vai receber a semente de Deus e vai dar fruto e vai crescer para a honra e glória do Senhor, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é muito poderosa, ela só não invade o livre-arbítrio, a livre escolha de ninguém, mas no mais ela tem todo o domínio e ela dá permissão nas coisas caso nós não estejamos de acordo com ela. Então, Senhor, seja glorificado no nome de Jesus nesta hora. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. Eu não vou pregar, eu vou pregar direto. Vamos lá. 1 Reis, o alimento que você vai comer agora, eu creio, é um alimento que vai te trazer fortalecimento em todas as áreas da sua vida. Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela restaura, ela levanta a autoestima, ela traz o amor de Deus, ela traz o valor que você tem através do amor, mesmo que às vezes ela venha te exortar, ou ela venha te edificar, ou ela venha te consolar. Em 1 Reis, no capítulo 19, 1 Reis 19,
do versículo 1. Eu vou ler na versão de hoje. Todos já estão abrindo. Glória a Deus. Eu diria que é uma ceia, depois você vê que é uma ceia. Só que eu não quis falar ceia, não quis divulgar ceia, porque a ceia já remete a elementos, né? Alimentos que você vê, como pão, como suco de uva, mas aqui no caso aqui seria o pão e a água. Mas eu até falei para que não postasse assim, porque eu não quero uma ceia física, uma ceia litúrgica. Eu não quero uma ceia de elementos, né? Mas você vai ver que é uma ceia, porque é um alimento que tem uma semelhança que vai ser dado a um profeta, semelhante à Santa Ceia. Então nós estamos agora em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1. O rei Acabe contou à sua esposa tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias enfrentou 450 profetas e mais ainda, ele fez algo ousado, né? Elias foi um dos maiores profetas e ele fez algo muito ousado, provocando e desafiando profetas, e não era um, nem dois, nem três, eram muitos, todos os que estavam lá. E ele orou também para que não chovesse antes desse desafio, 3 anos e meio. Não é à toa que tem 3 anos e meio aí, né? Em outra parte da Bíblia também tem 3 anos e meio de paz e depois vai ter de perseguição. E 3 anos e meio aqui, que é a metade de 7, que é o número completo de Deus, Deus permitiu através da boca de um profeta muito usado que não chovesse, né? Agora você imagina a fome, não chover 3 anos e meio, a escassez de água e toda a complicação que estava sobre a face da terra, sobre a ordem de um homem que Deus deu. Então imagina só o comprometimento e o que Deus tem dessa pessoa nas mãos, né? Que estava nas mãos de Deus. Como esse homem ele era íntimo, como ele era comprometido com Deus. Elias, ele era tão assim respeitado que ele causou admiração do seu sucessor, que ouviu falar e quis pagar um preço para ter o dobro do que ele tinha. Olha só o que gera num discípulo a vontade de ser igual àquela pessoa. E ainda muito ousado, queria ser o dobro. Mas eu estou falando de Elias. Elias, essa pessoa que muitos milagres que ele fez, de ressuscitar, de abrir águas, de fazer um monte de coisas. Elias está nesse contexto agora, dele ter desafiado, porque não estava chovendo, ele desafiou os profetas de Baal, porque ele queria restaurar a palavra. Havia muitos no povo de Deus, a maioria tinha feito idolatria, estavam corrompendo a palavra de Deus, tinham se misturado com o povo ímpio, e já não havia mais quem tinha autoridade. Tinham poucos que não estavam corrompidos. Então Elias ele ia fazer com esse ato, no altar que ele montou, a restauração do altar de Deus. Ele fez uma restauração da autoridade, da credibilidade da palavra de Deus no meio do povo. Deus permitiu toda essa luta, permitiu toda essa escassez, não chovia. E depois o que ele ia fazer, a volta de chover e desse castigo, junto com algo muito grande. E ele usou Elias para fazer isso. Ele desafiou, e ele orou, eu não vou ler todo, e ele venceu os profetas. E como ele havia orado para que cessasse as águas, e ele fez o desafio, diante de todo mundo ele se apresentou para fazer a liberação, né? Através desse desafio que só estava dependendo dele. Como ele fez e depois matou todos os profetas, a rainha Jezabel, né? Porque tem o rei lá que é o Acabe e a rainha Jezabel. Então nós vamos classificar como o homem banana e a mulher abacaxi, né? Uma mulher que manda e um homem que não tem autoridade.
Então ela era mais temida do que o rei. Ela ficou sabendo e aí nós chegamos nessa parte que você está vendo. Ela, por ser uma pessoa tão impulsiva, má e de um temperamento muito forte e temida, ela determinou a sentença do profeta passando por cima do rei, que não apitava nada, né? Então ela disse que, como ele conhecia essa mulher, um homem de Deus, né? Eu diria que são os altos e baixos da vida de uma pessoa no caminho de Deus. Um dos maiores profetas que eu estou falando. Um dos maiores profetas que enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 outros profetas. 850 no total. Depois uma mulher o ameaça e a gente vai prosseguir o texto nesse contexto, nessa introdução que eu fiz. Nós vamos prosseguir o texto para você ver um homem que todos os sinais e tudo que você é usado para fazer não te dá segurança. Porque nós oscilamos muito na nossa fé. E você vai ver na história dele que Deus tem uma palavra para você que vai te levantar, te encorajar. Ela vai te fortalecer para você nunca baixar a tua cabeça para nada. A única coisa que você tem que temer, meu irmão, é não pecar contra o Espírito Santo. No mais, não é que você vai pecar, como diz Paulo, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Deus é muito maior do que os nossos erros. E ele sabe onde nós, do contexto que nós estamos envolvidos e no qual somos submetidos. Então nós vamos para Elias no versículo 3. Elias ficou com muito medo. Olha bem, alguém que enfrentou 850 profetas, enfrentou o rei Banana, mas correu da mulher abacaxi, né? Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Quer dizer, ele já deixou o auxiliar dele, aquele que estava junto com ele, largou no meio do caminho. Não, ó, eu coloquei uma observação, não parece o mesmo, né? E são os altos e baixos. Se você olhar no 18, eu vou ler para você. Respondeu Elias, pouco antes. Nós estamos no 19:3, né? Um pouco antes, no 18:18. Respondeu Elias: E não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Olha, isso aqui ele falando para o rei. Olha como é que ele é ousado, não é? Uma pessoa ousada está com medo de uma mulher agora. Olha mais o que ele fez no 36. Olha o que ele falou. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Olha a ousadia, né? Profetizar, Deus mandando, não é um dom, né? É um dom, é algo que Deus capacitou. É lógico que você precisa obedecer e aceitar. Mas olha a ousadia dele no 36 aqui. Ele fala, vamos ver o 38 então, vamos pular para o 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Você vê? Então houve um milagre da parte de Deus, segundo a palavra do profeta que enfrentou 850 homens. E agora numa situação em que ele, no coração dele, possa ter ocorrido o seguinte: eu fiz tanta coisa, tantos milagres incríveis e poderosos, né? Por que estou tendo esse tipo de sentimento no meu coração? Por que está vindo uma incerteza, um medo no meu coração? Eu falo para você que está ouvindo a palavra de Deus agora, esse medo vai sair já já, porque nós vamos prosseguir na mensagem. Você pode estar com medo até de coisas bem menores, e você já foi muito usado por Deus, mas esse medo vai sair agora no nome de Jesus. Aí ele fala, aí você, vou abrir aqui para você ver que ele é citado até, abrem em Tiago 5,17. Ele é citado no livro de Tiago, um homem da prática, um homem que traz, né, a fé pelas obras, como ele fala, né? Ele não é uma pessoa que fica olhando, então ele é um homem da prática, ele vai ver se dá certo, ele vai ver se tendo fé acontece. Então ele começa assim no 12, falando que as pessoas precisam falar a verdade, sim, sim, não, não, que elas precisam confessar seus pecados, para mim ser rápido, né? E confessando os pecados uns aos outros. E aí ele cita Elias, eu quero ir na parte onde cita Elias no 17. Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a você,
iguale-se. Por isso que eu estou falando que essa palavra vai para o teu coração e você vai levantar, seja num leito de doença, de dor, num leito de tristeza, num leito em que você está desanimado, em que você olhou a tua vida, que você acreditou em coisas que estabeleceu a sua fé, que não era para você acreditar, como ele. Olha aí, ele fala, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Presta atenção. Ah, se Deus me usar, se Deus fizer isso com o meu inimigo, se ele fizer isso na minha vida, eu vou ser mais de Deus, eu vou ser mais poderoso. Não. O mesmo sentimento. E orou com instância, ou seja, com perseverança, como ele está pedindo para orar. Sim, sim, não, não. Né? Se é uma pessoa que viva a verdade, lógico, tem esses requisitos. Antes você leia, do 12 ao 16, né? Eu estou lendo 17 para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tá certo? Então ele fala aqui, quando alguém estiver doente, que ore, coloca o azeite um pouco antes, você leia depois. É aí que fala aquela parte, a única parte que fala de usar um azeite para curar alguém. Porque a fé da pessoa, ela é tanta que ela está vivendo a palavra que não vai precisar nem você pedir para Deus. Você vai falar e vai acontecer. Né? Queremos chegar nisso, é por isso que estamos pedindo para a palavra nos levar a isso. Estamos longe, mas como ele disse aqui, Tiago, nós temos que ter perseverança em instância, é orar, estimular você a orar para acontecer as coisas. Vamos voltar para o texto, voltemos lá para o 4. Em 2 Coríntios 4,7 também está isso, viu, irmãos? Que eu acabei de ler, mas eu não vou confirmar. Já olhei lá em Tiago, tá bom. E foi para o deserto, olha só. Ele ficou com medo, né? E ele foi para o deserto. E andando um dia inteiro. Sabe quando você está meio triste, que você vai andando? Tá triste, você não tem nem rumo. Você não tem rumo, você não faz as coisas pensando. Parece que você está tão desnorteado, tão triste, tão abatido, tão depressivo, que ele foi andando um dia no deserto. Foi para o lado do deserto, não tem nada, com medo, né? Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore. Um zimbro é uma árvore que não tem muitas folhas. Então, é a árvore que ele escolheu. Ele não está nem pensando direito. E teve vontade de morrer. Está parecendo a pregação de Jonas, né? Está fora da vontade de Deus. Então a pessoa fica triste. Então orou assim. Já chega. Ele queria pôr um fim no ministério dele, né? Como coisa que nós que colocamos fim no nosso ministério. Deus nos chamou. O Provérbios 16:1, o homem faz planos, ele idealiza planos e projetos, mas o realizar é do Senhor. Então Deus, ele levantou você, nem o teu inimigo te mata, nem você cessa o teu ministério, porque Deus ainda tem um plano para você, igual ao do Jonas que eu já ministrei, né? Então ele falou, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu vou falar quem é que não tem os seus altos e baixos. Quem é, olha aí, o próprio Tiago falou. Homens sujeitos aos mesmos sentimentos meus e teus. Hã? Quer dizer que Deus não pode virar essa mesa, não pode virar essa situação que você está, Ele não pode mudar essa situação. Você não acredita, então passe a acreditar, porque Ele vai mudar. Possa crescer a fé no seu coração, porque essa palavra é para levantar você nessa situação. E olha, ele teve vontade de morrer, então orou assim. Já sou um fracasso, não sou igual aos meus antepassados. Agora, veja bem, o estado de depressão que ele está, né? E ele fala uma coisa dessa, vamos no 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Esse sono aqui é um sono de desânimo. Sabe quando você quer só dormir? Eu já fiquei depressivo, pensava em me matar, tomava calmante. Cheguei nos pensamentos, por isso que eu estou pregando com propriedade aqui. Sei o que eu estou falando. Sei aonde eu cheguei. As pessoas acham que é manha, no emprego você não consegue render, não consegue pensar em nada, você quer só aquilo que você quer, não vive uma vida, parece que as pessoas à sua volta não querem dizer nada, é só aquilo que você quer. Então você fica uma pessoa que está sem plano, sem autoestima, sem sonhos, sem perspectiva, não vê coisa boa em nada. Então ele estava desse jeito aí. Aí ele pegou e caiu no sono. De repente um anjo, ó, olha que legal. De repente um anjo. É assim que Deus, né? Parece que está demorando muito a tua luta, mas de repente ela pode mudar. Tocou nele e disse: levante-se e coma, tá? Aí o que ele fez? Desânimo, né? Sem fé, sem crer, ele obedeceu, né? Elias olhou em sua volta e viu de perto da sua cabeça um pão, né? Assou nas pedras e uma jarra de água, tá certo? Pão e uma jarra de água, né? O pão sustenta a água da vida, né? Ela sacia a sede. Ele comeu e bebeu. Então, levanta, come e beba, né? Então tá lá.
Pega a sua ceia, coma e beba. Mas sem discernimento, sem discernir o que é, desanimado, como muitos, o que acontece? A pessoa está dormindo, a pessoa está na igreja, muitos doentes, muitos que dormem, diz a palavra de Deus na Santa Ceia. E é assim o que ele fez? Ele pegou e o anjo do Senhor, Deus no sétimo, voltou a tocar nele pela segunda vez. Ó, pela segunda vez, Deus sempre tem uma outra chance para nós. É Santa Ceia após Santa Ceia. Levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Essa palavra é para você ir muito além do que você pensou em parar. Essa palavra é para você se levantar e fazer muito mais do que você pensou. Essa palavra é para tirar da pequenez que você imaginou para você, porque você ainda está com as palavras do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, dos colegas de trabalho, das pessoas que não têm uma visão completa de onde você vai chegar, mas Deus tem. Você achou que já fez tudo, talvez, fez muita coisa para Deus, com Elias, né? Você vai ver que na narrativa ele achou que ele fez comparação com as pessoas, no que ele pensou. Então, às vezes, você cai e sai da casa de Deus porque você faz comparação com as pessoas. Se compare com Cristo, porque nós vemos o quanto ainda temos que mudar. Se você comparar com o irmão, com certeza, talvez você seja melhor numa área, mas noutra você vai ter que aprender com ele. Mas nós só vamos ver, quando estamos assim, que nós somos melhores que o irmão. Se olharmos para Cristo, nós vamos ver o exemplo do perfeito que nos deu o exemplo para nós seguirmos. A água, ela limpa, né, do pecado, e o pão sustenta. Então, nascer da água do Espírito, né? Ele voltou a dormir, não entendeu ainda o que estava acontecendo aqui. Que alimento era aquele? Estava pensando que era um alimento comum, né? Tocou a segunda vez, levante-se, come e beba, você não aguentará a viagem. O 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Esse monte aqui é o mesmo de que Moisés recebeu as tábuas, as leis, né? E nós vamos ver, entender aqui que não há coincidência, né? Parece que tudo se entrelaça. Aí vem no 9, ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Deus está falando, o que você está fazendo se escondendo de mim? O que você está fazendo se escondendo dos problemas com medo? Por que você está nessa caverna? Por que você se refugiou? Quando nós estamos sem o Espírito Santo, quando nós esquecemos ou pensamos que o Espírito Santo esqueceu de nós, e nós começamos a ouvir mais a nossa voz, a voz dos outros, a voz do inimigo, às vezes, nós nos trancamos, nos isolamos, ficamos numa caverna. Mas Deus, além de dar-nos o alimento, além dele mandar para nós algo, uma palavra, rema, que entre e ela deve nos gerar vida, nós caímos de novo, desanimamos e queremos ficar. Parece que enquanto Deus não fizer aquilo, não der uma resposta, nós não vamos fazer. Olha o caso de Elias. Elias era para ele andar, e ele, o que ele fez? Deus falou para ele, você vai andar 40 dias, 40 noites. O que ele fez? Ele entrou numa caverna. Não era onde Deus mandou, senão Deus não estava perguntando o que ele estava fazendo lá. Aí o que acontece? Aí ele pega no 9, né? E aí, ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente, note de novo, de repente. Você fala comigo, de repente. Deus não faz as coisas à toa. Né? Ele parece estar demorando, mas aí, na hora certa, é rápido. Parece que 18 anos rolaram 18 horas, 18 dias. Para quem passa é luta, mas quando vem a bênção do Senhor, a árvore de vida, você esquece todo o teu sofrimento, teu passado. É igual dar à luz. Eu não sei, mas a Bíblia fala, tá? O Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Está parecendo a conversa do Jonas. Sabe que Deus é todo-poderoso, mas mesmo assim correu, ficou com medo da mulher, né? Mas somos nós somos assim. Eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Deus sabe disso. Por que ele está colocando essa... Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo. Meu irmão, quando nós estamos... deixamos o Espírito Santo, que é nosso ajudador, de lado, e acreditamos no que fazemos, e olhamos as pessoas, a tendência é essa que nós estamos vendo aqui. Um profeta que é uma benção, que fala e acontece, que anda parar 3 anos e meio, e de repente
começa a olhar o povo que errou. O povo, só está ele lá, quer dizer, não está só ele. Ele está sozinho fazendo essa obra. Se Deus quisesse mais, Deus mandaria mais para ele. Ele tinha um ajudante que ele deixou no meio do caminho. Mas não. Ele está falando do povo. Você começa a olhar, compara. Eu falei para você, compara com Jesus. Olha sempre Jesus. Eu erro, eu vou errar mais ainda que você, por quê? Não porque eu devo errar mais, porque eu estou no lugar de destaque. Se eu estou falando, você está me vendo. Se você fala menos, você vão te olhar menos. Cada vez que você usar a palavra, mais você vai atrair as pessoas para você. Por que quiseram matar Jesus? Jesus curava, fazia as coisas, falava a palavra, era transformada, as pessoas mudavam. E ele falava, não conta para ninguém, porque ele ainda tinha algo para cumprir da palavra. E iam matá-lo antes do tempo. Então ele dizia, não conta para ninguém. Ele não fazia propaganda na rádio, mandava panfleto nem nada. Era só sua fama que corria. Ele não precisava disso. Nós precisamos. Eu sou o único que sobrou. Olha só a colocação dele. E eles estão querendo me matar. Quer dizer, então, mais para frente nós vamos querer, não é o único. Então, se não deixou matar os únicos que Deus guardou, que vai falar, por que ele não seria guardado? Ele deve ter olhado pelo que ele fez, né? E a sua obra subiu ao seu coração. Olhou que os outros não estavam com ele e já falou que ele quebrou a aliança. Aí Deus vai responder para ele: ó, sinais de quem está na carne é culpar os outros, fugir, descansar fora de hora. Tinha que estar fazendo alguma coisa para o Senhor, não era para estar ali. Sua luta era maior do que a dos outros. Era a situação que a pessoa deixa de estar ouvindo a Deus, né? O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Você pode errar, você pode fraquejar, você pode estar no lugar onde Deus não quer, você pode falar dos outros. Deus permite tudo isso, porque nossos sentimentos não levam a isso. Nós somos falhos, mas Deus quer você de pé diante dele. E não é de pé para te punir, não é de pé para fazer igual ao homem, apontar os seus defeitos. Aqui eu estou relatando a situação real do homem de Deus, que é sujeito às mesmas falhas que nós. Não adianta a gente ficar, olha Elias fez isso, fez aquilo, mas ele tem os altos e baixos. Deus escolheu você para fazer alguma coisa e ele confia que você vai fazer. E ele vai te ajudar a você fazer. E você vai glorificar a Deus na sua fraqueza, quando você pensa em desistir, quando você desanima. Então não pense que você é diferente. Todos nós desanimamos. Todos nós temos o nosso dia baixo. Mas Deus quer você de pé, diante dele, para te justificar, para que você o ame, você fale para todos como ele é, como ele te trata, que ele não é alguém que vende caro, que chega e começa a pegar a Bíblia e falar: você vai para o inferno se você não se arrepender, você bebe e fuma, eu não bebo e fumo, você fica assistindo televisão, você é do diabo, você vai para o inferno. Não, Deus ainda não faz isso. Faz isso é uma pessoa que começa a distanciar de Deus e começa a achar culpa nos outros e se achar melhor, né? Ele sabe muito bem que eu estou pregando no Espírito Santo. Quando a gente se encontrar, ele vai ver que eu não falei dele, mas falei da situação dele. Porque Deus nos dá autoridade para julgar o pecado e não o pecador. 11. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar de pé. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte. É um milagre, igual o de Jonas. Um vento muito forte, que rachou os muros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. O outro milagre que o Senhor fez. Porém, o Senhor não estava no terremoto. No 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. O que esses três elementos Deus fez? Para quê? O que significa? Para que Deus fez isso? Para um homem que está acostumado com efeitos, né? Porque é um show, a pregação dele é um show. Pensa bem, você chegar e mandar fazer lenha, pegar toda a água que tem lá, que já tinha pouca porque não chovia 3 anos e meio, e o pessoal: não, você vai desperdiçar água, não, faz um rego bem grande em volta desse holocausto aí, põe a madeira e joga água na madeira também e faz enche de água em volta aí, porque eu vou orar e vai cair fogo do céu. Imagina, né? Que show que não vai ser? Se eu falo assim: vem que eu vou pregar a palavra de Deus e você vai ser fortalecido. E você glorifica a Deus. Mas imagina algo como isso. Como é que Deus falaria com um homem que está acostumado, e ele só estava acostumado a Deus se apresentar em elementos da natureza de um impacto muito grande? Pensa bem, um vento tão forte que racha rocha, abre fenda, faz um estrago.
um terremoto, né? Fogo, tudo coisa sobrenatural. O que Deus estava mostrando para ele? Que esses elementos da natureza, esses elementos que Deus usa geralmente é para mostrar o seu poder, é para mostrar o seu juízo, é para mostrar como Deus está destemperado com o que estão fazendo. Pode voltar à Bíblia e olhar. Quando Deus se apresentou e permitiu essas coisas, é que Deus estava irado. Ele deixou inundar a terra, ele deixa saraiva de fogo cair sobre Sodoma. Então são elementos e situações sobrenaturais. Mas Deus age assim quando está na lei. Por isso que eu falei, se compara ao Monte Sinai, onde ele está, com Moisés. Se você pegar lá em Êxodo 19, 16 a 25, você vai ver que para dar as leis para Moisés, era fumegava, era trovões, era raios, era efeitos da natureza, e ninguém ia lá, tinha medo. Deus ainda falava, não sobe ninguém, nem um animal que vai ser fulminado, eu só quero Moisés. Porque na presença de Deus só entra quem é justificado. Na presença do Senhor só entra quem é santificado por Ele, justificado por Ele. E ele estava muito irado. Ele estava irado demais. Elias perdeu a linha. Elias não estava na linha do Senhor, ele não estava na vontade do Senhor. Então Deus estava falando assim, olha, tá vendo tudo isso aqui? Eu não falo dessa forma, eu não passo medo nos outros. Eu sou um Deus que fala na suavidade. Eu sou um Deus que fala na graça. Eu não quero que ninguém leve pesado aquilo que eu dou de graça. Aquilo que eu trago para você, que você não merece. Você quer saber de uma coisa, Elias? Espera aí, vou chamar você para conversar. Quando Elias ouviu a voz, aí ele saiu. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu Senhor. Cobriu o seu rosto com a capa, de vergonha, porque ele ouviu a voz de Deus. Né? Porque a voz dele é mansa, é suave. Ela não passa medo em você, meu irmão. Ela não faz você ter medo, porque ele não está querendo ou vai para o inferno ou vai para o céu, não. É muito mais do que isso. É um relacionamento. Senão ele não demonstrava todo o amor dele, dando o único filho dele por amor a mim e a você. Não cola, não bate esse negócio dessas pregações de passar medo em você, não. Ele te ama demais, demais da conta. Eu não sou digno de estar pregando sobre ele. Por isso que eu tenho que pôr a capa para me pregar. Eu podia vir aqui e só colocar o áudio. O que você está fazendo aqui, Elias? De novo, aquele que tem ouvidos ouça, né, a voz de amor e suave do Pai, né, que eu falei, né? Eu coloquei essa observação depois disso. No 14, ele respondeu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti. De novo, a mesma história, no 14. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Quer dizer, Deus está perguntando por que ele está ali. Não está perguntando se tem um monte lá com ele, se o povo todo está errando como ele. Eu sou o único que sobrou. De novo, são duas vezes. E eles estão querendo me matar. Mas Deus fez tudo aquilo através deles. Será que não podia livrar da mão de uma mulher? Mas é porque o coração dele fugiu. Pela segunda vez Elias se queixa que ele está só. Talvez por ter feito a obra, ou está sem um ajudador, que ele está reclamando que está sozinho, mas é por causa da depressão que ele está, né? Quando você foge o olhar de acreditar no que Deus faz através de você e você passa a acreditar no que você está fazendo, que Deus está te usando, há uma inversão de valores, é um perigo muito grande. Então o Senhor Deus disse, volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá como profeta. Percebe que quando você chegar até Deus, como eu cheguei, e fosse queixar que alguém está te perseguindo no lugar, que ele chamou você para passar algumas coisas que não dá tempo de eu contar, você está pensando que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Deus tem uma palavra de encorajamento para você, e o encorajamento é te dar, acreditar que você é capaz de continuar fazendo, mesmo numa situação em que você está numa caverna, mesmo numa situação que você diz que não tem condições, mesmo numa situação em que você ainda esteja acusando outros para se justificar. Deus te dá para você ainda ungir 2 reis e mais um sucessor profeta no teu lugar. Isso quer dizer que Deus acredita em você, Ele acredita, Ele te deu o alimento para você andar 40 dias e 40 noites, mas Ele está levantando ainda você aqui com paciência, com longanimidade, dizendo, você vai conseguir fazer aquilo que eu determinei para que você fizesse. Enquanto você não fizer, eu estou aqui falando com calma, eu estou aqui pedindo para ir você, eu estou conversando, dialogando, eu sou Deus, Criador dos céus e da terra, mas eu compreendo a sua fraqueza, eu compreendo o teu medo, eu compreendo que você não está em condições, mas a minha voz branda vai alcançar
descansar teu coração, vai levantar nessa situação e você vai fazer aquilo que eu determinei, porque eu sou Deus Todo-Poderoso e não há quem possa impedir, e não há quem possa tirar você das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E se Deus é com nós, quem será contra nós, meu irmão? Então essa palavra é para você comer, é para você fazer aquilo que você parou, é para você continuar sonhando aquilo que você parou de sonhar, é para você continuar tendo sim um pensamento grande em Deus, buscando quem que você vai fazer, fazendo igual Moisés, me mostra a tua glória, quem irá comigo? Se o Senhor não for comigo, quem irá comigo? Porque Deus escolheu você para subir um monte. Tem trovões, tem um monte de coisa lá, mas é que Deus não dá, às vezes não dá para ele se apresentar, mas não vai acontecer nada com você, meu irmão. Deus, ele chamou você para os altos e baixos. Se você fez muita coisa, como já ouvi pessoas que eu tentava animar. Ah, mas eu fui uma missionária, eu orava, o que acontecia ali? Agora eu não tenho forças para ir para a igreja. E é triste você ouvir isso. E foi a minha inquilina ainda. É triste você ouvir isso. Nunca pense alto. Pense segundo a medida da sua fé. Faça segundo as suas forças. Peça a Deus naquilo que Ele te mostrou, porque realmente nós não temos condições de fazer. Mas se Ele te falou, peça a confirmação e faça. No nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, obrigado por você estar ouvindo. E eu quero chamar aqui, eu quero que os meninos louvaram a Deus, rompendo em fé. Não precisa cantar isso de novo, não. Canta o que vocês quiserem, porque vocês cantaram hinos, não? Hinos assim, até parece que abriram o baú, né? Coisa maravilhosa, né? Eles cantaram Jesus na sua presença, rompendo em fé, não há Deus maior, ao único, né? E faça morada em mim, que eu não sei se é esse o nome. Mas eu acho que, não acho, eu tenho certeza, né? No mesmo espírito eles cantaram sem saber a mensagem, porque é só um espírito, um só Senhor, um só pastor, uma só igreja, um só batismo. E nós estaremos num só lugar lá em cima. Então, irmão, compartilhe. Irmão que é pastor, que possa estar ouvindo, de alguma igreja, quer compartilhar com a gente, vamos compartilhar, né? Os obreiros do Senhor, da casa do Senhor, eles compartilham. Então nós estamos abertos para que nós possamos aprender com você e você conosco. Que Deus abençoe vocês, né? Cadê o convite? Você mandou o convite aqui para vocês entrar no grupo de louvor no Instagram. Jaime, entra com o Felipe aqui. Entra com o Felipe aqui, deixa eu ver se eu convido. Não. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Felipe, é eu que tenho que te convidar. Glória a Deus, te convidei. Te convidei. Glória a Deus. Aí, entra aí para vocês continuarem esse louvor maravilhoso. Vocês cantaram, louvaram a Deus tão maravilhosamente bem. Quero que vocês encerrem. Adore a Deus aí. Vanessinha, Jonas, Felipe, a equipe, o Lucas que deve estar aí apoiando, mas o Jaime. Que Deus abençoe vocês. Pode continuar.